Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos que estão nos assistindo pelas páginas oficiais da Câmara, aos que estão aqui na galeria desta casa, já boa noite, né? 6 horas, estamos aqui mais uma vez, cumprindo o mistério dado pelo povo, essa missão importante que nós temos, que é de trazer as reivindicações das pessoas, transubstanciar o pedido da população através dos pleitos e que os poderes competentes levem e transformem em ações, que é o bem comum, que é o bem do nosso povo. Mas, senhor presidente, na tarde de hoje, eu queria inicialmente falar acerca das indicações que eu fiz, né, da minha autoria, algumas limpezas de ruas, de algumas ruas. Na sessão passada, eu também tinha feito algumas indicações, e em razão, inclusive, da hora, a gente não chegou a falar, que foi acerca do pedido de asfaltamento, né, da rua Olinto José Meira, na melhoria do recapeamento asfáltico da rua Dr. José Augusto Meira, das melhorias da quadra de esporte que fica situada ao lado da Igreja São Geraldo, com a substituição da tela de proteção da quadra, né? O nosso bairro São Geraldo, um bairro tão grande e que precisa urgentemente do apoio do poder público. O prefeito Júlio César vem tendo essa atenção àquele nosso bairro tão querido, mas estou aqui fazendo essas solicitações. Mas, senhor presidente, na sessão de hoje, dentro das minhas indicações, tem uma de modo especial, que é justamente um pedido de que o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Cultura, adquira novos exemplares de 3 obras literárias, vereador Marcos Farias, do nosso município. Está se aproximando aí as festividades de emancipação política, mas muito mais do que isso. É infundada uma sociedade que não conhece sua história, né? Triste do jovem que não conhece o seu passado, que não conhece sua história. E Ceramirim, com seu acervo cultural, com a sua riqueza cultural, histórico, tem grandes escritores, e que precisa urgentemente a Biblioteca Dr. José Pacheco Dantas receber uma nova acréscimo, melhoria nessas obras, 3 em especial, vereador Erineide. Oiteiro, da historiadora Madalena Antunes Pereira, um de Júlio Sena. Só um instante aqui, enquanto eu... Ceramirim, exemplo nacional, de Júlio Sena, e imagens do Ceramirim de Nilo Pereira. Isso foi uma solicitação que um dia desses eu em visita à Biblioteca Municipal. Foi feita essa solicitação de alguns professores e alguns estudantes do curso de História, e inclusive uns que estavam fazendo mestrado, e que os exemplares dessas 3 obras em específica só tem uma unidade. Então, há necessidade urgentemente do município patrocinar e produzir ou adquirir, tem que ver qual é a forma de concessão dessas obras, desses acervos literários. É muito importante que nós conheçamos a nossa história. Então, é muito importante que a nossa biblioteca pública também tenha esses livros à disposição. E eu vou muito mais além, vereadora. Eu acho até que, além da biblioteca, esses livros também deveriam... Com o maior prazer. Também deveriam ser reproduzidos e repassados para as escolas do nosso município, para que os nossos jovens, os nossos estudantes possam conhecer a nossa história. Quero passar a palavra ao vereador João dos Ônibus. Vereador Marconi Barbosa, Vossa Excelência está de parabéns em trazer e resgatar para o nosso município, né, essa questão da cultura, que é de grande importância, que Ceramirim hoje é um dos celeiros do estado do Rio Grande do Norte, com uma das culturas mais vastas e robustas que nós temos no nosso estado, do nosso passado. E quem não conhece seu passado, quem não conhece sua história, também não tem conhecimento do seu presente e futuro, né? Pois bem, e também, vereador, presidente da tarde de hoje, que preside essa casa, eu também quero aqui ressaltar sobre não só o que Vossa Excelência falou, mas também de acrescentar aqui a nossa Casa Grande, né,
do antigo engenho Guaporé, que hoje se encontra nas terras de um latifúndio, né? Aqui na vizinha Ceará-Mirim, de grande importância. Digo isso porque quando eu estudava, algum tempo atrás, não muito distante, mas algum tempo atrás, no colégio Rotary, né? Rotary, eu tive a oportunidade de fazer uma visita naquele Casa Grande do Guaporé, que na época era o Museu de Ceará-Mirim. Olha, uma coisa tão grandiosa, eu como criança, adolescente, achei uma coisa espetacular. Lá tinha a espada do Barão de Ceará-Mirim, e tantas coisas que contavam, né? Essa relíquia da nossa história, entendeu? E que hoje eu vejo essa Casa Grande do Guaporé, que era o antigo engenho, desativada. Inclusive, através do nosso mandato de 2016 a 2020, na legislatura passada, nós fizemos aqui uma audiência pública sobre esse engenho Casa Grande do Guaporé, que na época participou a ACRA, né, que é pessoal que faz parte aqui de Ceará-Mirim, que é uma instituição, uma entidade que tem essa cultura de Ceará-Mirim, que trabalha a cultura de Ceará-Mirim. E agora recente né, nesse novo governo do nosso prefeito Júlio César, eu tive a satisfação de participar de uma reunião com o pessoal do governo do estado. Muito bacana a reunião, entendeu? O pessoal vieram, eu até fiquei entusiasmado, até falaram em recursos, quantos milhões estava destinado para resgatar aquele prédio. E agora, para minha surpresa, está lá o prédio, lá o pessoal foram lá, roubaram madeira, levaram tudo, está o prédio destruído. Então isso para nós, cara, é como se tirasse uma parte da nossa história, entendeu? Então eu peço aqui também aos governos estadual, que esse museu está inserido em Ceará-Mirim, faz parte também da Fundação José Augusto, e é tombado já pela Fundação José Augusto. Inclusive o pessoal da Fundação José Augusto estiveram lá na época para dizer que ia ser restaurado. O prefeito Júlio César também foi lá também, assim como eu fui também, através do governo do estado. Será que nós fomos enganados? Porque esse pessoal do governo do estado disseram que ia reformar, já tinha o recurso já, e hoje está lá o prédio lá, além de estar abandonado, foi deteriorado, roubaram todo o material que tinha lá. Não, a parte é do vereador aqui, vereador, se eles consideram Vossa Excelência, pois não. Mas vereador Marcos, é uma coisa, rapaz, que nos deixa muito triste. Eu, como vereador, eu fico deveras. Eu fico muito assim com o coração partido, porque eu participei o quanto adolescente e hoje com 53 anos de idade, já tive aqui uma participação nessa casa, lutei com as minhas forças. É como se uma beija-flor estivesse apagando um incêndio numa mata, simplesmente com uma gota d'água, mas ela não pode apagar, mas disse, eu fiz a minha parte. Então, eu fiz a minha parte, vereador, e na tarde de hoje eu agradeço a Vossa Excelência pela parte em trazer esse tema de Ceará-Mirim em relação ao resgate das culturas. E aqui eu quero ressaltar aqui sobre o engenho Casa Grande do Guaporé, que nós, como vereador, possamos engajar aqui essa luta e irmos atrás do governo do estado para que a gente possa restabelecer aquele ambiente e voltar a ser o que era antes, o Museu de Ceará-Mirim. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Eu queria só agradecer ao vereador João pela parte. Vossa Excelência hoje estava afiado, um discurso, parabenizar Vossa Excelência pelo discurso, porque muito bem, vereadora Karina, em um tom poético, porque de fato é de desiludir. Este tema, de um modo especial que eu trazia na tarde de hoje, era de uma indicação minha, que era acerca da aquisição de exemplares de algumas obras literárias dos nossos artistas, mas na sessão anterior eu fazia uma indicação, mais uma também, assim como vários amigos aqui, vários colegas também já fizeram, se somando acerca dessa questão do Museu Nilo Pereira. A Fundação José Augusto precisa urgentemente dar uma palavra, dizer quando é que esse serviço vai ser resolvido. E muito mais importante, vereadora Karina, isso é uma questão que merece a atenção desta Casa Legislativa e de um modo especial de todos nós vereadores, para que nós não estejamos aqui sendo responsabilizados por aquilo que não deu causa. Será que
Será que o Museu Nilo Pereira ainda não foi reformado, vereador João, porque por falta de visita desses vereadores ao governo do Estado? Será que ainda não foi revitalizado em razão de pedido? Mas eu quero conceder aqui uma parte do vereador Baiá. Boa tarde e noite, colegas vereadores. Muito obrigado, vereador Marconi, por conceder essa parte. O vereador João dos Anjos, hoje ele veio preparado para um debate, mas o tempo está frio hoje, o clima, ele deixou o recado, mas hoje é muito importante esse tema que Vossa Excelência trouxe mais uma vez aqui para casa, né? Inclusive, estive lá ontem, né, visitando o engenho. Tive lá em 2020, vem sempre fazendo a visita, mas em 2020, quando fui eleito, tive lá. Ainda estava organizado, né? Apenas falta de pintura e a parte estrutural, mas a escada ainda estava perfeita, subi na parte superior, o telhado todo organizado. Então ontem eu me deparei com a situação muito complicada. Como já tínhamos encaminhado um ofício ao nosso deputado Luiz Eduardo, hoje também um dos opositores ao governo e que está cobrando muito, para que ele colocasse nos seus requerimentos a questão também do museu, né? Então precisou de algum registro e eu tive lá ontem. Mas isso é importante, como você mesmo falou, né? Quase a bancada toda dessa casa, junto com o prefeito, já teve com a governadora, cobraram, nós aqui da oposição cobramos também, não só essa questão do museu, e outras coisas que dependem do governo do estado, e já faz 4 anos, né, e 6 meses que essas promessas da reforma do engenho Guaporé ia ser reformado, e até hoje, cada dia está ficando pior, né? É uma história de nossa cidade que não conseguiu guardar nem sua própria história, que está se acabando aos poucos. Então esse tema é muito importante, acho que nós deveremos sempre cobrar aqui nessa casa, para que o governo do estado dê uma resposta, dê um posicionamento em relação ao museu. Muito obrigado aí pela parte, vereador. Quero conceder uma parte à vereadora Arineide. Senhor vereador, eu queria inicialmente parabenizá-lo por trazer esse tema relacionado à cultura, porque nossa cidade ela teve um lapso cultural, um tempo sem a gente falar em cultura, sem a gente pensar em cultura, e graças a Deus nós tivemos agora a sensibilidade, nós temos agora, na verdade, a sensibilidade de um prefeito que tem os olhos voltados para a cultura, para a educação. Então, assim, foi um grande avanço a separação da Secretaria de Educação da Secretaria de Cultura, não é isso? Então, agora a gente está colhendo o fruto de uma gestão comprometida com a nossa cultura. Então, só parabenizar na tarde de hoje e dizer que estamos no caminho certo. Estamos com um prefeito que tem grande visão cultural, um prefeito Mara, né? Que não para, não é isso? E hoje também a gente foi noticiado com a chegada dos tablets na biblioteca, né? É a cultura chegando, é a renovação dos nossos votos de progresso. Então, só parabenizar o prefeito Júlio por esse atos relacionado à cultura e ao senhor por trazer esse tema tão peculiar na tarde de hoje. Obrigada pela parte. Muito obrigado, vereadora Ineide. É sempre um prazer ser partilhado por Vossa Excelência. Eu acho que quando o debate, quando a discussão ela é o bem comum do nosso povo, isso é muito importante, né? Situação, oposição, a Câmara, de forma unida, traz esse tema importante para discutir. E ainda acerca do Museu Nilo Pereira, merece destacar um ponto importante, vereador Marcos Farias, que o próprio prefeito Júlio César, na época, quando iniciou as discussões acerca da reforma do Museu Nilo Pereira, disponibilizou dentro do orçamento do município um valor, dentro da parte da cultura, um valor para ajudar na reforma, não é? Então, assim, o município, o poder público e as pessoas precisam entender que
o Museu Nilo Pereira, ele é um patrimônio e pertence ao governo do Estado. E pertencendo ao governo do Estado, os poderes, eles têm algumas competências. Um poder não pode chegar, o prefeito não pode, mesmo que ele queira, mesmo que ele possa, ele não tem como chegar lá e fazer essa reforma, porque a lei... a nossa lei não permite. Então, assim, o governo do Estado, que é quem tem a responsabilidade e que precisa urgentemente dar essa resposta acerca do Museu Nilo Pereira. Mas também queria ainda em tempo, vereador Marcos Farias, me somar a Vossa Excelência para parabenizar Irã Júnior, né, pela nova empreitada, desejar ao senhor sucesso, né, o município de Ceramirim, de forma organizacional, o vereador Marcos vem sendo modelo, sendo exemplo. Nosso município, hoje, ele é institucionalizado, né? A comunicação do nosso município hoje tem secretaria própria, né? Tem setores próprios. Então, assim como o prefeito Júlio fez com a cultura, fez também com a comunicação, fez também com outras pastas. Isso mostra o zelo e o empenho com a administração, com a coisa pública, porque administrar, as pessoas imaginam que seja tão somente educação, saúde e lazer, mas tem muito mais. Acerca ainda do tema trazido pelo vereador Arnaldo, que é o bicicross, isso é um tema importante também, e ainda em tempo nós devemos lembrar, né, que em breve o prefeito Júlio César do governo estará realizando a corrida ciclista, a corrida silvestre, né, João Maria Lopes, em breve, e outras ações vêm acontecendo dentro da área do esporte. Mas, senhor presidente, era isso que eu tinha para a tarde de hoje. Estou agradecido, estou satisfeito e passo a palavra e agradeço pelo uso a mim concedido.